dia. Começa aqui o discurso direto desta sexta-feira, 3 de agosto. Frederico, este livro, Cavaco versus Cavaco, o que é que podemos encontrar aqui? Olha, este livro acabou por ser digamos, um exercício que eu fiz. É uma espécie de uma biografia não autorizada do professor Cavaco Silva. Existe muita pouca literatura sobre o atual chefe de Estado português e é um livro onde eu tento demonstrar que, após as duas autobiografias que ele escreveu antes de ser candidato a Presidente da República, houve muitas coisas que ficaram por dizer e muitas contradições dentro das suas autobiografias. Eu acredito que o Sr. Presidente da República acredite que, quando diz que foi fazer, por exemplo, a rodagem do carro à Figueira da Foz e saiu inesperadamente líder do PSD, eu acredito que ele acredite que não está a mentir. Mas quando jornalistas escrevem isso hoje, eu tenho que demonstrar, e este livro demonstra, como outros casos, de que ele está a mentir. E que os próprios jornalistas mentem quando continuarem a dizer que Cavaco Silva chegou inesperadamente a líder do PSD. Ele conspirou com uma personalidade que faleceu há dias, que presta aqui, digamos, uma homenagem pública, Eurico de Melo. Inclusive, Cavaco Silva interrompeu as suas férias para estar ontem no funeral de Eurico de Melo. Entende-se e é obrigatório. E há uma frase que vem hoje, enigmática, no Diário de Notícias, sobre a figura de Eurico de Melo, e que foi preferida por Santana Lopes, em que diz: era um homem discreto, o país ultrapassou muitos problemas graças à mediação de Eurico de Melo. Leva muitos segredos com ele. Eu suponho que alguns desses segredos seriam, por exemplo, têm a ver precisamente com a chegada de Cavaco Silva ao poder. E esse livro fornece essas pistas. Quando morre Sá Carneiro em Camarate, Eurico de Melo é o primeiro-ministro a chegar ao local da queda do avião. Supõe-se que terá cheirado a explosivos, mas nunca o disse. Depois, Eurico de Melo e Cavaco Silva seriam os líderes naturais para suceder a Sá Carneiro. Os jornais da época, as crónicas da época assim o dizem. Quem impede a chegada destes dois nomes ao poder é Francisco Pinto Balsemão, que assume ele a liderança do país e do governo. E diz, numa entrevista ao Diário de Notícias, no dia 1 de janeiro de 1981, diz sobre Cavaco e sobre o projeto de Eurico de Melo e de Cavaco Silva, diz: Santa Combadão, em 1980, não é possível. Cavaco Silva e Eurico de Melo tinham um projeto, queriam fazer de Sá Carneiro um super-ministro. De Cavaco Silva um super-ministro. E isto foi combinado com Sá Carneiro poucos dias depois até das eleições de outubro de 1980. 2 meses antes das eleições presidenciais. Cavaco Silva iria se tornar, se Sá Carneiro não tivesse morrido em Camarate, iria se tornar um super-ministro, mas iria ter em Sá Carneiro uma figura política capaz de o dominar. Pinto Balsemão já não teria essa força. E Cavaco e Eurico de Melo traíram Balsemão, lutaram contra Balsemão e em 1985 conquistaram, os dois traidores de Balsemão, conquistaram o poder na Figueira da Foz. Não inesperado, os jornalistas não podem perpetuar essa mentira, mas de uma forma calculada, fria e que se veio, digamos, a revelar ao longo dos anos em que Cavaco liderou o país. Recorde-se ainda que em 1986 Portugal entrou na União Europeia. Havia dinheiro até 1992. E foi mais ou menos a partir de 1992 que começou o declínio de Cavaco Silva. Ele é apenas um gestor. E é o gestor que nos trouxe até esta situação. É esse livro que ajuda os portugueses a perceber. Muito bem, fica aqui então a tua apresentação deste livro, Cavaco versus Cavaco.